Boa tarde a todos. Queria dar boas-vindas aos novos edis para a nova legislatura. Sejam bem-vindos e que nós todos possamos fazer o melhor de nós para a nossa população. Queria também dar boas-vindas aos nossos visitantes. Nesse dia, no primeiro dia da nossa plenária, o Cleitinho do Valério, vereador reeleito e presidente da Câmara Municipal de Itapecerica. Ana Lúcia Castro Carvalho Pedrosa, assessora jurídica da Câmara de Itapecerica. Eliton Daniel Cruz, secretário legislativo de Itapecerica. Guilherme Amaral, da mídia, supervisor de mídia e informática. Queria cumprimentar também a todo o público que nos assiste pelos canais de comunicação. Queria convidar o vereador Barney para que possa promover a leitura, fazer a leitura. E cumprimentar também a Fernanda Cunha, que é a gestora Grutas de Minas do consórcio, onde até nós vamos analisar hoje. Boa tarde. Para iniciarmos o trabalho, convido a todos para rezarmos a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito o vereador Darley que proceda à chamada. Barley Lopes, presente. Evandro da Ambulância. Presente. Fernando Tolentino. Presente. Júlio César Araújo Santos. Presente. Quedo. Presente. Marcos Paulo Dutra. Presente. Maurilo do Sindicato. Presente. Reginaldo Teixeira Santos. Presente. Sargento Moisés. Presente. Cimental. Presente. Retorna a palavra. Obrigado. Hoje, 14 de janeiro de 2021, verificado o quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo claudiense, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião conjunta extraordinária das comissões permanentes e especiais da primeira sessão legislativa da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Cláudio, Estado de Minas Gerais. Informo que deu entrada na Casa o projeto de resolução número 1 de 2021, que altera o inciso 2º do artigo 16 da resolução número 87 de 2016, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Cláudio, Estado de Minas Gerais, de autoria da mesa diretora, tendo sido distribuído pela presidência da Câmara, mediante despacho das comissões competentes para análise e emissão de parecer. Quem está com fazer a leitura? Peço ao vereador Darley que proceda à leitura do projeto em referência com a respectiva justificativa e despacho da presidência. Projeto de resolução número 1, de 8 de janeiro de 2021. Altera o inciso 2º do artigo 16 da resolução número 87 de 2006, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Cláudio, Estado de Minas Gerais. A mesa diretora da Câmara Municipal de Cláudio, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe conferem no regimento interno, consoante disposto na linha A do inciso 7º do artigo 69 do referido diploma, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. O inciso 2º do artigo 16 da resolução 87, de 22 de dezembro de 2006, passa a ter a seguinte redação. Artigo 16. Segundo,
ordinárias, as que se realizam em sua sede durante a sessão legislativa ordinária, uma vez por semana, às terças-feiras, com duração de até 4 horas e início às 18 horas. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio, 8 de janeiro de 2021. Tim Maritaca, vereador presidente da Câmara Municipal de Cláudio, Minas Gerais. Evandro D'Ambulância, vereador vice-presidente da Câmara Municipal de Cláudio, Minas Gerais. Marcos Paulo Dutra, vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Cláudio, Minas Gerais. Reginaldo Teixeira Santos, vereador, segundo secretário da Câmara Municipal de Cláudio, Minas Gerais. Justificativa. Após consulta aos vereadores da legislatura vigente, foi verificado o interesse e a necessidade de se alterar o dia da semana em que ocorrem as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Cláudio, Minas Gerais, visando melhor desempenho dos trabalhos legislativos, bem como uma participação ativa e coletiva dos nobres edis. Essa mudança está embasada na linha A do inciso 7º do artigo 69 do Regimento Interno, onde se prevê que é de competência privativa da mesa diretora apresentar projetos que visem dispor sobre a alteração do regimento interno da Casa. É importante frisar que as reuniões ordinárias não sofrerão nenhum tipo de alteração durante o seu transcurso, sendo mantido o horário de início, alterando-se tão somente o dia da semana em que se realizam. Portanto, contamos com o apoio e a colaboração dos nobres vereadores para aprovação do referido projeto. Cláudio, Minas Gerais, 8 de janeiro de 2021. Tim Maritaca, vereador presidente da Câmara Municipal de Cláudio. Evandro D'Ambulância, vereador vice-presidente. Marcos Paulo Dutra, vereador primeiro secretário. Reginaldo Teixeira Santos, vereador segundo secretário. Despacho Presidência da Câmara. Vistos, etc. Nos termos do artigo 151 do Regimento Interno dessa Casa, com a redação que lhe foi dada pela Resolução número 132 de 2012, distribuo o projeto de Resolução número 1 de 2021, que altera o inciso 2º do artigo 16 da Resolução número 87 de 2006, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Cláudio, Estado de Minas Gerais, de autoria da mesa diretora para análise e emissão de parecer das seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação, comissão especial constituída pela Portaria número 14 de 2021. Solicita à Secretaria da Casa que tome todas as providências cabíveis e necessárias a dar o regular andamento ao processo legislativo. Cláudio, 11 de janeiro de 2021, Tim Maritaca, presidente. Retorna a palavra. Passa a palavra ao Procurador Jurídico da Câmara, o senhor Rodrigo dos Santos Germini, para esclarecimento sobre o projeto em tela. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nobres edis que integram essa Casa de Leis, ao público que se encontra aqui presente, à imprensa local e aos demais visitantes e eventuários da Casa. Projeto de resolução em referência de autoria da mesa diretora, que tem como principal objetivo a alteração do regimento interno da Casa, no sentido de retificar o dia da semana em que se realizam as reuniões ordinárias do Poder Legislativo. Compulsando o respectivo dossiê, verifiquei que não existem vícios de iniciativa nos termos da Lei Orgânica do Município, também ratificada pelo regimento interno da Casa. O projeto foi subscrito pelos integrantes da atual mesa diretora, a quem compete a gestão administrativa dos serviços internos do Poder Legislativo. A técnica legislativa do projeto é adequada, foi redigido com um texto coerente e objetivo, atendidos também os preceitos da Lei Complementar 95 e 98 do Decreto Legislativo 9.195. Não existem vícios de redação, portanto. O projeto ele atende aos parâmetros da juridicidade, mostrando-se compatível com os princípios jurídicos administrativos, sobretudo a moralidade administrativa. Não existe nenhum vício de ilegalidade ou constitucionalidade no projeto, visto que seu objeto principal diz respeito somente à alteração do dia em que as reuniões irão se realizar. Dessa forma, tratando-se de organização interna, cabe ao plenário da Casa deliberar e julgar a conveniência ou não da medida. O projeto de resolução em referência é legal e constitucional, cabendo, conforme relatado, aos vereadores
deliberar a respeito do seu mérito. O parecer jurídico dessa Procuradoria é favorável, o projeto se encontra apto à discussão e deliberação. É como manifesto, retorna a palavra. Obrigado. O projeto está em discussão. Caso os vereadores queiram manifestar, peçam a palavra. Presidente. Com a palavra, o vereador Evandro da Ambulância. Dispensa formalidades. Dispensado, vereador. Boa tarde aos nobres companheiros, boa tarde ao pessoal que está fazendo a nobre visita aqui. Sejam muito bem-vindos e retornem sempre a esta casa e a todo o público que está nos assistindo. E primeiro dar as boas-vindas aos nossos companheiros, o Darley, o Julinho, o Moisés, o Quedo, Cimental, o Marcos Paulo e aos companheiros já aqui de guerra que já está aqui há mais tempo. Tá? Primeiramente, esse projeto aqui, todo projeto que trazemos aqui, a gente tem que receber um parecer favorável, né, Darley? Se você não tiver um parecer favorável, fica difícil de você trabalhar com ele. E a gente, para mudar esses dias de reuniões aqui, eu entrei em acordo conversei com vários companheiros aqui, estavam de acordo, e isso também fui ver aqui com os técnicos legislativos, que essa reunião na segunda-feira, então você tem para protocolar todos os documentos só até na quinta-feira. E se mudar ela para terça-feira, Maurílio, eles vão, na palavra deles, vão ganhar um dia a mais, que vai protocolar na sexta. E a segunda-feira não estava tendo um tempo hábil, que era até às 15 horas. Então vai ter um dia a mais para eles trabalhar melhor, na segunda-feira ainda, para retornar essa reunião na terça. Retorna a palavra. O projeto continua em discussão. O vereador que queira se manifestar. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Murilo. Senhor presidente, demais que compõem a mesa, novos colegas, pessoas que nos prestigiam aqui com a visita, aqui da nossa cidade vizinha de Itapecerica. Já comecei a contar a história para o presidente, mas a história é bem longa, né? Não vai faltar oportunidade de eu te contar a história da moto, né? Sejam bem-vindos aí, cumprimentar o nosso chefe de cultura. A outra eu não conheço. Fernanda, está na cultura também? Não, sou do do Smart Minas. Os demais que nos assistem aí, boa tarde. Então, nós, no passado, já tivemos as reuniões nas terças-feiras, onde estava atendendo um pedido de um ex-vereador, da qual ele tinha uma reunião também na Praça de Esporte. Então, nós tivemos que mudar, ser solidário e mudar para as terça-feira. Enquanto eu, por exemplo, não vejo dificuldade nenhuma, nem ser na terça, nem na quarta, quinta, de jeito nenhum. Mas até que nós, hoje é a primeira discussão dele, né, presidente? Eu preferia na segunda. Por quê? Porque na segunda-feira, e a maioria das cidades vizinhas funciona na segunda. Por quê, penso eu? Olha, na segunda-feira, você tem todo o resto da semana para poder estar atendendo o seu povo. No mato, por exemplo, tirar um exemplo, nosso vereador aqui, Cimental e primo, né? Ele trabalha. Ele tirou a segunda-feira, por exemplo, toda para atender aqui os projetos, os anseios da população. Beleza, aí na terça-feira ele vai começar a semana normal, vai fechar até sexta ou sábado. Agora, se tiver na segunda, se passar para terça-feira, ele vai ter que, vai na segunda, aí deixa as coisas encaminhadas. Aí só quarta-feira que ele vai voltar. Um exemplo. Isso aqui é só para ir para discussão, não quer dizer que eu estou contra, não, porque uma coisa é estar atendendo, conforme foi explicado aqui durante a apresentação do Dr. Rodrigo, nós não estamos votando para nós não estamos aqui trabalhando para nós estamos trabalhando aqui para 30 mil pessoas. Não é isso? Então, vejamos um exemplo, porque o projeto foi feita a leitura agora, então não deu tempo de a gente preparar muito bem. Um empresário, por exemplo, ele quer participar da reunião, uma votação, o interesse dele. Ele deixará se ele ficar na segunda, na terça-feira ele vai viajar tranquilamente, né?
tem o resto da semana toda para poder estar viajando. Se for na terça, mata a semana dele. Um caminhoneiro, por exemplo, mesma coisa. Ele vai estar, aproveitar o sábado, domingo, aqui, para aproveitar uma reunião na segunda-feira. Se ele sair na segunda noite ou na terça de manhã, ele vai dar 2 viagens em São Paulo. E se ele se for da terça, ele não consegue fazer das 2 viagens, por exemplo. Penso eu. Isso é para nós estar trocando ideias. Como já falei, voto favorável ou contrário, não é agora é só para despachar. E o mais importante, que é um projeto legal, que não vai estar trazendo dificuldade, mas eu acho que nós precisamos fazer essas discussões aí, e tem outros exemplos também, né? O ex-presidente... Vereador, na parte. Concedo. Boa tarde a todos. Até mesmo para complementar sua fala, você disse de ter a semana toda livre para trabalhar. Nós mesmos, vereadores, quando vamos fazer algum treinamento fora da cidade, ou fazer uma visita a algum deputado a Brasília, a reunião sendo na segunda, a gente tem toda a semana para fazer essa viagem. Uma reunião na terça, teríamos só o restante da semana para poder trabalhar, né? Concordo com você, eu acho que na reunião na segunda-feira seria mais interessante. Então, e a sua fala, novo colega, foi muito importante. E volto a lembrar que o Congresso Nacional funciona de terça a quinta. Então, veja bem, olha, então, fazemos tudo que fez aqui e quando for preciso fazer as nossas visitas no Congresso Nacional, nós já temos a terça para frente, a terça e quinta. Se a reunião passar para terça, ela vai encurtar. Né? Outra situação, não sei se vai ficar bem compreendida aqui, ó. Reunião na segunda-feira. Precisamos fazer uma extraordinária ou 2 extraordinárias, igual Vossa Excelência já presidiu muito bem aqui a reunião das comissões, nós vamos ficar apertados com o tempo, se tiver que fazer 2, 24 horas, 48 horas, por exemplo, não é isso? Então, sendo na segunda-feira, no meu pensamento primitivo, seria o canal, na segunda-feira, pelo menos assim. Agora, vamos supor que o vereador, colega aí, Alquedo, não, ele tem uma reunião, por exemplo, que toda segunda-feira. Não, vamos olhar o lado dele também para poder se adequar. Mas, se não for nesse caso, eu acho que é bobagem mudar. Mas, quero ouvir os demais, e o projeto está começando a tramitar hoje, né? De toda forma, eu quero, senhor presidente, agradecer aí a compreensão de todos e retorno a palavra. O projeto ainda continua em discussão. Após a análise jurídica e ouvidos os edis que eles quiseram se manifestar, consulta os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o parecer, constitucionalidade, legalidade ou inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto. Consulta o relator da matéria, vereador Quedo. Senhor presidente, boa tarde a todos. Peço que dispense as formalidades e cumprimentar aqui meus amigos vereadores, os novos, os antigos, o pessoal presente. E queria passar esse pedido ao presidente, mas como ele não está presente, passou para o senhor, eu quero pedir a dispensa e não quero participação do meu nome em nenhuma comissão. Então, eu peço que não, já vou dizer de uma vez. E em seguida, essa mudança da reunião de segunda para terça, eu acho que a gente devia pensar um pouco, porque o pedido foi feito para atender a um vereador, nosso companheiro, que faz parte aqui da Câmara Municipal de Cláudio. Porque na segunda não favorece a ele conforme era preciso. E eu acho que para nós que estamos juntos, não é como diz o Nando, o Fernando, uma viagem a Belo Horizonte, o Maurilo de um caminhoneiro que está saindo, porque quem tiver o compromisso de assistir uma reunião, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, que ele vai marcar, pôr na sua agenda e vai comparecer. Eu acho que nós aí, atendendo a esse pedido, nós estamos sendo colegas de um parceiro nosso que é vereador. Muito obrigado.
Vereador, o senhor vai emitir o voto, não? Não. Ok. Agora, consulta o membro revisor, o vereador Evandro da Ambulância. Constitucionalidade e legalidade. Senhores vereadores, consultando a nossa assessoria e nossos funcionários, eu vou manter o projeto nas comissões. Senhores vereadores, presta atenção de todos. Pelo ocorrido do vereador Quedo não se manifestar, não ter interesse em participar da comissão e o projeto requerer o voto de um membro da comissão, eu vou colocar em plenária se os vereadores estão de acordo com que o suplente do vereador emita o parecer. O suplente é o vereador Marcos Paulo. Então, os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam levantem-se. Então, a emissão do parecer pelo suplente do vereador Quedo, Marcos Paulo, foi aprovada por 10 votos. Consulta o membro suplente da comissão, vereador Marcos Paulo, constitucionalidade ou inconstitucionalidade do projeto. Marcos Paulo. Constitucionalidade. Legalidade. Ok. Eu, presidente dessa comissão, voto pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Comissão especial. O membro já votou. Tá? Comissão especial constituída pela portaria 14/2021. Aprovação e rejeição do projeto. Consulta o membro relator, vereador Darley Lopes. Voto pela aprovação. Revisor da matéria, vereador Murilo do sindicato. Voto pela aprovação. Presidente da comissão, vereador Cimental. Voto pela aprovação. Informo que deu entrada na casa o projeto de lei número 1 de 2021, que altera o dispositivo da lei municipal número 1224, de 24 de agosto de 2009 e das outras providências, de autoria da mesa diretora, tendo sido distribuído pela presidência da Câmara, mediante despacho às comissões competentes para análise e emissão de parecer. Peço ao vereador Darley que proceda à leitura do projeto em referência da correspondência justificativa e despacho da presidência.
Projeto de Lei Ordinário número 1, de 6 de fevereiro de 2021. Altera dispositivo de lei... Projeto de Lei Ordinário número 1, de 6 de janeiro de 2021. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 1224, de 24 de agosto de 2009, e dá outras providências. Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Cláudio, Minas Gerais, com o artigo 157, primeiro, do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, apresentam o projeto de lei. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 16 da Lei Municipal número 1224, de 24 de agosto de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. Parágrafo 1º. A admissão de estagiários autorizada por esta lei dependerá de, primeiro, prévia celebração de convênio com a instituição de ensino, onde estejam estipuladas a forma, os prazos e as condições do estágio. Segundo, prévia lavratura de termo de compromisso entre a parte concedente e o estagiário. E ainda, terceiro, de prévia realização de processo seletivo simplificado, este promovido pelo Poder Legislativo Municipal, asseguradas a inscrição difundida de forma pública, ampla, aberta e notória. B. Nomeação de uma comissão para gerir o processo seletivo, garantindo-se observância de critérios objetivos de avaliação, além dos princípios jurídicos de publicidade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio, Minas Gerais, 6 de janeiro de 2021. Tim Maritaca, vereador. Evandro da Ambulância, vereador. Marcos Paulo Dutra, vereador. Reginaldo Teixeira Santos, vereador. Justificativa do projeto de lei ordinário número 1, de 6 de janeiro de 2021. Os vereadores signatários apresentam este projeto de lei visando alterar a Lei Municipal número 1224, de 24 de agosto de 2009, que disciplina na admissão de estagiários no âmbito do Poder Legislativo Municipal. O atual regramento prevê que o processo seletivo de admissão dos estagiários deverá ser realizado pela instituição de ensino, o que se mostra desarrazoado e ilegítimo, pois, sendo o Poder Legislativo quem concederá o estágio, deve caber à própria Câmara Municipal realizar o respectivo procedimento administrativo correspondente. Ao propor este projeto, garantimos a observância dos princípios jurídicos da publicidade, legalidade e ampla concorrência, cabendo à comissão nomeada pela Câmara Municipal gerir o processo seletivo e adotar os requisitos objetivos da avaliação, garantindo-lhes à população claudiense a possibilidade de participar no certame. Nestes termos, para que a medida atenda aos nossos oportunos anseios, esperamos que os nobres colegas edis aprovem esse projeto de lei. Cláudio, Minas Gerais, 6 de janeiro de 2021. Tim Maritaca, vereador. Evandro da Ambulância, vereador. Marcos Paulo Dutra, vereador. Reginaldo Teixeira Santos, vereador. Despacho da Presidência da Câmara, vistos, etc. Nos termos dos artigos 155 do Regimento Interno desta Casa, com a redação que lhe foi dada pela Resolução número 132 de 2012, distribui o projeto de lei número 1 de 2021, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1224, de 24 de agosto de 2009, e dá outras providências, de autoria da mesa diretora, para análise e emissão de parecer das seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Comissão de Educação, Saúde, Esporte, Ciência, Cultura e Lazer. Solicita à Secretaria da Casa que tome as providências cabíveis e necessárias, objetivando dar o regular andamento ao processo legislativo. Cláudio, Minas Gerais, 11 de janeiro de 2021, Tim Maritaca, presidente. Passo a palavra ao Procurador Jurídico da Câmara para esclarecimento sobre o projeto em referência. Senhores vereadores, apenas fazer um adendo a respeito do desenrolar da reunião. Essa reunião é a primeira reunião da legislatura e é normal que haja
aí uns certos desencontros. Mediante a manifestação do vereador Quedo, que não deseja participar das comissões, tendo sido mesmo nomeado para a Comissão de Legislação e Justiça, o presidente da reunião submeteu ao plenário a votação de que seu respectivo suplente, que é o vereador Marcos Paulo, fosse convocado. Não existe ilegalidade nesse procedimento, estando compatível aí com os princípios jurídicos da razoabilidade e proporcionalidade. Não seria crível que se suspendesse a reunião mediante a manifestação de um dos vereadores que não deseja participar. Vou apenas fazer um esclarecimento também adicional. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, aqui integrada pelo presidente, vereador Reginaldo, o revisor, vereador Evandro, e o relator, vereador Marcos Paulo, agora, respectivo suplente, ela tem por obrigação se manifestar quanto à legalidade e constitucionalidade do projeto. Então, ela não tem um conteúdo meritório de aprovação ou desaprovação. Vocês vão se manifestar, integrantes dessa comissão, quanto à legalidade. Se porventura entenderem que está presente alguma ilegalidade na norma, possam assim se manifestar, justificando seu voto e votar dessa maneira. As demais comissões votam pela aprovação ou desaprovação. Então, o voto da Comissão de Legislação e Justiça ele é um pouco diferente das demais, porque o objeto dele é também diferente. Esse projeto, o projeto de lei ordinária número 1 de 2021, ele visa alterar a legislação que disciplina a contratação de estagiários no âmbito do poder legislativo do município, né, tratado pela Lei Municipal 1224 de 2009. A atual redação da Lei dos Estagiários Municipais, ela prevê que será realizado um processo seletivo no âmbito da instituição de ensino para a escolha do respectivo estagiário a ser contratado. Entenderam os vereadores que subscreveram o projeto que essa modalidade de escolha se revelava inadequada, visto que os estagiários vão trabalhar no âmbito do Poder Legislativo, vão aí estar colaborando com os servidores do Poder Legislativo, seria mais coerente que o processo seletivo fosse realizado na Câmara Municipal. Então, o conteúdo dessa lei é justamente a alteração da modalidade de ingresso dos estagiários no Poder Legislativo. Isso é a retificação que está efetivamente sendo proposta para a Lei 1224 de 2009. Analisando o projeto, chego à conclusão de que não existe vício de iniciativa, a matéria tratada não é de competência privativa do Poder Executivo, os vereadores poderiam de fato propor o projeto como de fato foi feito. O assunto é de interesse local e se amolda às previsões do artigo 30 da Constituição Federal. Vou ressaltar que não existe vício quanto à técnica legislativa, o texto é coerente e objetivo, foi redigido de uma maneira que se compatibiliza com as leis federais sobre a matéria. Não existe, conforme já ressaltei, vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. A conveniência ou não da aprovação da norma deve ser discutida e votada por Vossas Excelências. E caso a norma venha a ser aprovada futuramente, deverá o Poder Legislativo realizar um processo seletivo para a admissão de estagiários, garantida aí a publicidade tanto no processo de inscrições quanto na escolha do estagiário, inclusive com critérios objetivos. Então, o parecer jurídico é favorável e entendo que o projeto está apto à discussão e deliberação plenárias. É como me manifesto, retorno a palavra. Obrigado. Senhores vereadores, diante da exposição e esclarecimento do nosso jurídico, eu gostaria de colocar novamente em votação aos senhores sobre a substituição durante essa sessão do vereador Quedo, que seria da comissão, pelo vereador Marcos Paulo, na votação em todos os processos dentro dessa reunião. Os que aprovam permaneçam como está, os que rejeitam se levantam. Vereador Marcos Paulo, consulta se o senhor aceita permanecer como membro dessa comissão durante essas reuniões. Concorda ou não? Concordo. Obrigado. Tendo a aprovação de toda a concordância dos demais vereadores, vamos dar continuidade à nossa reunião, tendo como
o relator, o vereador Marcos Paulo. O projeto está em discussão. Caso os vereadores queiram manifestar, peçam a palavra. Presidente. A palavra está com o vereador Evandro da Ambulância. Dispensa formalidades. Dispensado, vereador. Como vem o próprio parecer hoje, então altera esse dispositivo da lei, a gente estava contraditório à lei, né, a contratação desses estagiários. Eu até fico, assim, meio infeliz que os estagiários que estavam aqui, que veio aqui pela maior nota, que foi pelo ensino, né, nosso fundamental, então as duas que vieram aqui foi para a maior nota. Então, eles serem competentes demais. Não, eu fico até infeliz dela não estar aqui com a gente, mas a lei não permite. Então, fazer esse processo seletivo através da Câmara, então vamos fazer uma comissão, né, que hoje, se tiver voltar aqui como se fosse a maior nota, então eles estaria direcionando a pessoas. Então, você vai fazer hoje contratação, hoje, estagiário, você fazer uma licitação, você não pode direcionar nada hoje. Você não pode direcionar uma marca, né, alguma coisa, nada. Então, se alterando isso aqui, você vai fazer uma comissão aí para fazer esse processo seletivo. E, como eu já disse aqui, que todo o meu voto já em cima do parecer, então, como o parecer é favorável, tem todo o meu apoio. Retorno a palavra. Continua aberta a palavra. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador da ordem. Dispensa as formalidades. Dispensados. Quero só parabenizar os nobres amigos vereadores por esse projeto, que a gente vê que está seguindo o critério que se pede. Instituições financeiras, como a gente tem exemplo aqui do Sicob, até eles mesmos seguem esse critério de uma comissão, de fazer uma prova, a comissão vai decidir como vai ser ainda essa contratação, e cabe aqui à casa mesmo julgar o que for melhor para os trabalhos aqui da Casa Legislativa. A gente sabe, precisava de mais funcionários, infelizmente não temos condições de ter ainda, e os estagiários fazem um excelente trabalho aqui na Câmara, ajudam muito, então esse projeto vai beneficiar muito o andamento dos projetos aqui da Câmara Municipal. Retorno a palavra. A palavra continua com os vereadores. Presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Murilo. Dispensa as formalidades. Dispensado, vereador. Quero parabenizar também os autores do projeto, que é um projeto muito bom, pensando sempre para frente, porque nós nunca podemos ficar presos numa lei que ainda não está prevalecendo mais, das quais nas orientações durante o dia, que Vossa Excelência não estava presente, o doutor Rodrigo falou muito bem disso, que a nossa lei orgânica já está precisando de umas emendas, e é assim mesmo, a lei, porque inclusive eu repudio muito algumas leis federais, que 1971 e por aí afora, né, que não está fazendo efeito mais hoje. Então, essa aqui está sendo mudada, e está sendo mudada para melhor, né, dando visibilidade na questão que o colega Dali falou, né, o processo seletivo. Então, isso é muito importante ficar nessa escolha aqui da comissão que será criada pela Câmara. Muito obrigado, retorno. A palavra continua. Pela ordem, presidente. Eu quero só pedir desculpa, eu fiquei tão emocionado aqui na minha primeira fala, esqueci de cumprimentar os nobres vereadores aí que vamos ser companheiros nesses próximos 4 anos, aos queridos visitantes de Itapecerica, a população que está aqui presente, o nosso assessor de Cultura e Turismo, Leonardo, representante do Grupo Imar de Minas, e a toda a população que nos assiste, apenas registrar a presença aí. Retorno a palavra. A palavra continua com os vereadores. Após análise jurídica e ouvidos os edis que quiseram se manifestar, consulte os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o parecer, constitucionalidade, legalidade ou inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto. Consulta o relator da matéria, o vereador Marcos Paulo. Constitucionalidade e ilegalidade. Membro revisor, vereador Evandro da Ambulância. Constitucionalidade e legalidade.
Eu, presidente da comissão, voto pela constitucionalidade. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Aprovação ou rejeição do projeto. Consulta o membro relator, vereador Marcos Paulo. Aprovação ou rejeição? Aprovação. Consulta o membro relator. Desculpa. Consulta o membro revisor, vereador Júlio César. Aprovação. Presidente da comissão, vereador Evandro da Ambulância. Aprovação. Comissão de Educação, Saúde, Esporte, Ciência, Cultura e Lazer. Aprovação e rejeição do projeto. Consulta o membro vereador Cimental. Aprovação. Revisor da matéria, vereador Marcos Paulo Dutra. Aprovação. Presidente da comissão, vereador Evandro da Ambulância. Aprovação. Comunico que deu entrada na casa, encaminhada pela mensagem número 1 de 2021, o projeto de lei de número 2 de 2021, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 1506 de 2017 e autoriza o Poder Executivo a proceder à desfiliação do município de Cláudio da Associação Circuito Turístico Campo das Vertentes e das outras providências, de autoria do Poder Executivo, sendo distribuído pela presidência da Câmara, mediante despacho, às comissões competentes para análise e emissão do parecer. Peço ao vereador Darley que proceda à leitura da mensagem e do projeto em referência, com a correspondência despacho da presidência. Cláudio, 13 de janeiro de 2021. Mensagem número 1, 2021, assunto: encaminha projeto de lei número 2 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, encaminha essa egrégia Casa de Leis para apreciação dos senhores vereadores a inclusão do projeto de lei que dispõe sobre a revogação da lei número 1506 de 2017 e autoriza o Poder Executivo a proceder à desfiliação do município de Cláudio da Associação Circuito Turístico Campo das Vertentes e da outras providências. O presente projeto de lei busca a autorização legal para a desfiliação do município de Cláudio da Associação Circuito Turístico Campo das Vertentes, tendo em vista que, após reformulação de política de turismo, o município de Cláudio se integrará ao Programa de Regionalização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e se associará à Associação do Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas. Deste modo, inexiste interesse do município em permanecer associado à Associação Circuito Turístico Campo das Vertentes. Diante de todo o exposto e das fundamentações inecladas, contamos com os nobres edis para aprovação deste projeto de lei. Solicito, pois, submeter a matéria o mais breve possível à apreciação e aprovação dos senhores vereadores, visando o atendimento da política pública de cultura e turismo. Com essas considerações, submetemos o presente projeto à apreciação desta Casa, na esperança de sua aprovação. Renovamos a Vossa Excelência minha destina consideração. Anteciosamente, Reginaldo de Freitas Santos, prefeito do município. Projeto de lei número 2, de 13 de janeiro de 2021, dispõe sobre a revogação de lei municipal número 1506 de 2017 e autoriza o Poder Executivo a proceder à desfiliação do município de Cláudio da Associação Circuito Turístico Campo das Vertentes e da outras providências. O prefeito do município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a presente lei. Artigo 1º. Fica revogada a lei número 1506 de 2017, que autoriza a adesão do município de Cláudio à Associação Circuito Turístico Campo das Vertentes. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à desfiliação do município de Cláudio da Associação Circuito Turístico Campo das Vertentes. Parágrafo único. O repasse de recursos financeiros à associação fica automaticamente cancelado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio, 13 de janeiro de 2021, Reginaldo de Freitas Santos, prefeito do município. Despacho da Presidência da Câmara, vice, etc.
nos termos do artigo 155 do Regimento Interno dessa Casa, com a redação que lhe foi dada pela Resolução número 132 de 2012, distribui o projeto de lei número 2 de 2021, que dispõe sobre a revogação da Lei número 1506 de 2017, e autoriza o Poder Executivo a proceder à desfiliação do município de Cláudio da Associação Circuito Turístico Campo das Vertentes e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, para análise e emissão de parecer das seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária, Administração Pública, Habitação, Transporte, Infraestrutura e Planejamento Urbano, e Comissão de Educação, Saúde, Esporte, Ciência, Cultura e Lazer. Solicita à Secretaria da Casa que tome todas as providências cabíveis e necessárias, objetivando dar o regular andamento ao processo legislativo. Cláudio, 13 de janeiro de 2021, Tim Maritaca, presidente. Solicita ao Procurador Jurídico da Câmara que proceda os esclarecimentos sobre o projeto em tela. Senhores vereadores, gostaria de salientar inicialmente que meu parecer escrito já se encontra incluso tanto no projeto 2 quanto no projeto 3. Acho que pode ser do interesse de Vossa Excelência uma consulta, caso necessário. Vou ressaltar inicialmente que não existe vício de iniciativa. O prefeito municipal ele detém a competência legislativa nos termos do artigo 30 da Lei Orgânica, tratando-se de projeto diretamente relacionado à administração e gestão da cidade, cabe ao prefeito propor a respectiva lei. Não existe vício de iniciativa. Quanto à técnica legislativa, eu vou fazer uma ressalva que não chega a caracterizar a ilegalidade. Porém, eu entendo que o projeto 3 ele é desnecessário. Os dois projetos poderiam estar condensados dentro de uma única lei, visto que o objetivo de ambos é claro, no sentido de revogar a autorização, né, de convênio com uma associação e autorizar que outra associação seja lavrado o respectivo termo de parceria. O objeto dos dois é muito próximo e a técnica legislativa, nesse sentido, autorizaria que fosse feito tudo apenas em uma lei. Vou deixar essa ressalva para futuras análises do Poder Executivo, porém não há ilegalidade, isso não gera ilegalidade em si. Esse projeto número 2, ele visa, conforme bem lido pelo secretário, a revogação da Lei Municipal 1506 de 2017, ou seja, essa lei vai perder aí sua eficácia e sua respectiva validade. Como consequência, o Poder Executivo fica autorizado a proceder à desfiliação do município de Cláudio da Associação Circuito Turístico Campo das Vertentes e vai, obviamente, deixar de fazer repasses mensais no valor de R$ 1.000, conforme consta. O projeto 3, em complemento, ele autoriza, por outro turno, a filiação a outra associação e o repasse de R$ 650 mensais a essa outra associação, conforme será visto. Não existe nesse projeto de lei nenhuma ilegalidade, tampouco inconstitucionalidade. Trata-se de uma medida adotada pelo prefeito municipal, o qual, na condição que ocupa, possui melhores condições de julgar aquilo que é adequado ao município. Nesse sentido, o prefeito entende que não é mais viável manter a filiação do município a essa respectiva associação de circuito turístico. Então não existe ilegalidade ou inconstitucionalidade. O pedido do prefeito deve, obviamente, passar pelo crivo de Vossa Excelência, que irão deferir ou não aquilo que está sendo pleiteado pelo Poder Executivo. Eu vou apenas fazer aqui uma breve leitura em relação à questão do circuito turístico, porque eu fui questionado a respeito de alguns vereadores qual que seria a conveniência ou não de fazer essa mudança. O circuito turístico ele compreende um conjunto de municípios com relativa proximidade geográfica. Não existe aí uma necessidade de um município ser vizinho do outro, tá? Vamos deixar isso claro, provavelmente vai ter alguma explanação nesse sentido. Existe aí a necessidade de ter alguma proximidade, alguma semelhança geográfica, caracterizado pela predominância de certos elementos de cultura, da história e da natureza, com possibilidade de atrair e seduzir turistas. Então, o circuito turístico em si,
ele reclama para a sua instituição e filiação do município que existam, a grosso modo falando, elementos em comum entre aqueles municípios que participam daquela respectiva associação. O circuito turístico, ele visa promover o desenvolvimento do município sob o ponto de vista econômico e cultural, não é? Aquela pessoa que faz uma busca, uma pesquisa na internet, que pretende viajar, conhecer novas regiões, ela faz uma programação de conhecer diversos municípios que integram o mesmo circuito turístico. Então, exige aí a existência de uma certa infraestrutura entre essas cidades, de uma certa afinidade em questões históricas, culturais e também geográficas. Isso é uma explanação sumária que visa apenas esclarecer Vossa Excelência a respeito do conteúdo do circuito turístico. O prefeito entende que o atual circuito turístico não é mais compatível com o município, que não é o mais adequado. E aí ele vem propor o projeto 3, que iremos ver ainda, uma nova filiação. Então, Vossas Excelências vão discutir, deliberar qual que é a conveniência mais adequada para o município. Sob o ponto de vista jurídico, não existe ilegalidade. Apenas para terminar, presidente, eu faço uma ressalva que eventual pedido de vista sobre orçamento no projeto 2 deve ser acompanhado da suspensão do projeto 3. São projetos que estão umbilicalmente ligados, entrelaçados, e não tem como um prosseguir sem que o outro esteja tramitando também. Então, o parecer jurídico é favorável, a viabilidade ou não deve ser votada por Vossa Excelência. Retorno a palavra. Obrigado. Eu gostaria de convidar a gestora do Circuito Grutas do Mar de Minas para que pudesse falar como nós vamos fazer a discussão do projeto, para que a gente possa interar, aproveitar. Boa tarde. Meu nome é Fernanda Cunha, eu estou gestora do Circuito Grutas e Mar de Minas. Cumprimentar os vereadores, cumprimentar cada um convidado, já vi alguns ali de tapeçaria que eu já te conheço de longa data, prazer revê-los. Bom, pessoal, o nosso circuito, ele bem explicado, né, o que é um circuito turístico pelo assessor, e o ano passado os circuitos turísticos foram reconhecidos como instância de governança regional. De um grosso modo, vamos dizer assim, somos subsecretarias do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Né, a gente fala que é uma forma um pouco mais próxima de se fazer entendido. Somos 44 no Estado certificado. O que acontece? O Grutas e Mar de Minas, ele tem sede na cidade de Formiga e somos certificados pelo Estado desde o ano de 2005. Então, todos os anos a gente envia documentação para o Estado e a comissão, né, referente ao turismo aprova o circuito para atuação. Porque um circuito sem certificação, ele não tem nem legalidade para poder trabalhar. E a gente mantém isso no Grutas e Mar de Minas. A gente tem as cidades de Arcos, Pains, Campo Belo, Cristais, Formiga, acho que eu estou me esquecendo de mais alguma aí, peço desculpas se eles estiverem vendo. Pois bem, o que acontece? O nosso circuito, ele preza por prestar esse serviço aos municípios, desenvolvendo de forma integrada o turismo. Então, a gente trabalha de forma interna, fazer a cidade se fazer conhecida pela própria população, e de forma externa, fazer os municípios se entregarem. O que acontece? A nossa política, lá a gente tá Grutas e Mar de Minas, porque a nossa região, além de ter muitas grutas, e o Mar de Minas, o Lago de Furnas, que abrange 34 cidades e mais algumas cidades que têm, né, afluentes como através do Rio Grande. Isso porque é o produto indutor da região. Né? Então, a gente tem o Lago de Furnas aí, que sai gente de Belo Horizonte e São Paulo para passar um final de semana, né, em Capitólio, Escarpas do Lago, Boa Esperança. Então, o Lago de Furnas, ele é um produto indutor, mas dentro do Grutas e Mar de Minas, a gente trabalha várias linhas, cachoeiras, rios, lagos, cultura, cachaça, né, porque a nossa região, o estado em si, mas a nossa região é bem favorecida com alambiques bem estruturados e já formalizados.
Então, quando a atual administração nos procurou, interessada em saber da nossa política de turismo, a gente repassou isso, né, ao prefeito, mas os assessores, que o município já fazia parte de uma associação e ele deveria primeiro desfiliar a uma associação para após filiar em outra. Não posso falar pela política de turismo no Campo das Vertentes, né, porque eu não participo dele enquanto gestora, mas eu participo do Grutas e Mar de Minas há 10 anos, que eu sou gestora do Grutas e Mar de Minas, e o nosso trabalho, ele versa em todo ano a gente fazer um plano de ação com os municípios. Como eu disse, a gente tem um plano integrado para desenvolver um município, porque o município ele só é vendido se ele estiver estruturado, se ele tiver o que oferecer turisticamente, né? Então, a gente trabalha o município, estruturando o município, para vender ele numa região total. Então, a gente também tem vários focos, não só eventos. Acreditamos que turismo não vive só de evento, mas vive também de formalizar o seu empresário, formalizar a sua rede hoteleira, o seu restaurante, a sua população, porque se eu vou vir a Cláudia, eu quero escutar de um cidadão daqui o que eu fazer, onde vou, o que comer, onde dormir. Então, nosso circuito preza muito por isso, para formar pessoas para levar até os atrativos. Então, a gente tem muito curso voltado para a população também. E quando a atual administração nos procurou, foi basicamente isso que eu estou passando para vocês, que a gente passou. E o prefeito achou interessante a nossa política de trabalho para se integrar ao nosso circuito. E como ele mesmo, né, o assessor mesmo foi bem sucinto, o circuito ele tem essa característica de cidades com afinidades culturais, com afinidades regionais, não necessariamente aquela forma obrigatória de ser cidades, como se diz, com uma rua dividindo, né? A gente eu tenho cidades lá que é região calcária de turismo de negócios, e eu tenho cidades totalmente dentro do Lago de Furnas, que é região mesmo de turismo de aventura, né, turismo de pesca. E também me foi repassado que em Cláudia, essa visão também com o nosso circuito, de desenvolver esse turismo natural, náutico, né, com lago aqui, que era uma vontade muito dessa atual administração, fazer o município também ser conhecido como esse atrativo de natureza. E como eu falei com o prefeito, e falo também com vocês, que o nosso circuito está à disposição de atuar junto, levei aos nossos associados, né, o que o município de Cláudia tinha esse interesse em fazer parte da nossa IGR, que é assim, né, a gente chama de circuito turístico carinhosamente, mas hoje somos reconhecidos por lei como IGR, Instância de Governança Regional. Nós, o Grutas e Mar de Minas, e todos os circuitos de Minas Gerais. Eu levei isso aos meus associados e todos concordaram, justamente por isso, por fazerem parte da mesma região, né, centro-oeste do estado, por se conhecerem, por saber que tem afinidades econômicas e culturais junto. Então, nós, o circuito, eu falo nós em nome dos meus outros associados, estamos aptos para receber tanto o Cláudio como outro município também, que não está regionalizado, que já nos procurou e a gente está formalizando. E esse programa de regionalização do turismo, ele é do Estado, tá? Ele foi um programa que o Estado criou, e posteriormente o Ministério do Turismo também compartilhou isso, e são as instâncias de governança que, para o município fazer parte do Mapa Nacional do Turismo, ele tem que estar numa instância de governança regional. Então, ele tem que estar participando desse programa para conseguir, né, todas as políticas públicas de turismo que tanto o governo federal e o governo estadual têm para oferecer. Tá bom? Se tiver mais alguma dúvida eu puder esclarecer, estou à disposição de vocês. Obrigado, Fernanda. Eu vou passar as palavras, abrir o projeto à discussão, caso algum vereador tenha alguma pergunta. A palavra está com os vereadores. Pela ordem, dispensa formalidades. Dispensar. Eu queria agradecer a gestora Fernanda pela explicação, que quando veio esse primeiro projeto aqui, né, Maurílio, a gente não teve explicação nenhuma, a gente foi às cegas. Não foi isso, Maurílio? Foi às cegas, a gente foi de última hora, a gente foi quase, teve que engolir isso aí, tá? Pelo que foi passado para a gente, que já estava vencendo o prazo, que tinha que aderir isso aí, então a gente foi jogado por goela abaixo, tá? E eu quero ver essa explicação sua, até que eu e o companheiro Quedo, a gente está olhando que hoje esse Mar de Minas, como é Furnas, né? Uma coisa muito linda, então a gente está com a nossa barragem aqui de Cajuru, né, Quedo? Então nós estamos com um problema nisso aí. Hoje, até no meio ambiente envolver, então quero ver se a gente vai ter o apoio de vocês,
que a gente está lá hoje com o operador de comportas, que ele só rapidinho, presidente. Tem lá uma hidrelétrica abaixo da comporta, então ela é particular. Então, o que estão trabalhando é solta a água nossa aqui, a gente fica vendo navios aqui em cima, e lá embaixo eu quero ver se solta a água para eles, o que a gente ouve falar. Né? Não sei, não é que a gente ouve falar. Então a gente quer ver o que você pode ajudar a gente nas turistas, que isso é um ponto turístico muito grande, essa represa. Né? Até quero te convidar um dia, se estiver aqui, para você conhecer, tá? A nossa represa aqui. Tá? E a gente vai ver o meio ambiente, o que você pode se apoiar na gente, para a gente conseguir isso aí. Porque todo ano eles abaixam essa barragem aí. Aí a CEMIG, ela preza, você vê aí na mídia hoje, ela preza hoje, é meio ambiente, é peixamento, não é nada. Chega no atual, eles querem saber de produção. O negócio deles é mídia. Saiu da mídia, tendo dinheiro para eles produzir, CEMIG, Copasa, o resto que se foda, se perdoa a palavra. Tá? Aí eu quero ver com você, gente, se a gente vai ter esse apoio para a gente trabalhar com ponto turístico aqui, e a gente ver com o atual gestor aí também do município, para investir mais em pontos turísticos, né, Dara? Que a gente tem pontos turísticos muito bonitos aqui em Cláudio, tá? Que nunca teve investimento nenhum, nunca teve. Então eu quero ver se com essa mudança aí, primeiramente que a gente já vai economizar, de R$1.000 cai para 650, e mais eu quero ver esse apoio. Quero ver se você vai comprometer de dar esse apoio na gente, nesse turismo aí, o que a gente pode ser feito na região aí. Se puder me responder se a gente vai ter esse apoio, alguma coisa aí. É até bom você tocar nesse assunto, porque quando o prefeito, né, falou assim, o Mar de Minas, foi justamente visando a represa mesmo. Eu falei, então, está no lugar certo, conosco mesmo. Vocês devem estar aí acompanhando, né, na mídia, que a gente está na luta da cota 762, do Lago de Furnas, e também, né, da cota com o Lago de Peixotos. E essa é uma proposta, porque o Grutas e Mar de Minas, ele acredita, nós acreditamos isso antes eu entrar no circuito. Quando o Danilo Garcia fundou o circuito, mas o Rogério Sampaio, que hoje mora até nos Estados Unidos, fundaram o circuito, era essa política de acreditar nesse turismo com água, atrativo, porque você, não menosprezando de forma alguma uma cidade histórica, mas a gente volta lá 5 anos, mas água a gente quer ir todo ano, né? Férias a gente quer ir. Então, nosso trabalho, quando o prefeito nos procurou e ele me falou dessa barragem e tudo mais, da represa, eu não tinha conhecimento, né? Realmente eu estou me inteirando ainda dos atrativos do município, e foi a primeira coisa que eu falei com ele, é o que nos interessa trabalhar. Então, assim, a gente já está numa briga para aumentar essa cota, então é mais uma que a gente vai entrar, porque nós acreditamos nisso, que o maior atrativo é o atrativo de água, é o atrativo náutico, é o esporte náutico, é a pesca esportiva. Então, isso eu me comprometo com vocês, que nós vamos desenvolver esse lago, né, porque a gente não trata isso como caixa d'água, como a CEMIG trata. A gente não trata isso como gerador apenas de energia, a gente trata como atrativo. Então, até mesmo Furnas, a gente nunca tratou como um reservatório. Para nós é um lago, é lago que atrai investimento, que atrai renda. Então, eu até já falei com o Leonardo, falei, dando tudo certo, eu estou vindo para a Cláudia para ficar 4 dias direto aqui, mesmo para ir, para conhecer, para participar, e, posteriormente, as visitas são mensais, porque é assim que eu faço no nosso circuito. A gente, o município se afilia, mas a gente visita. E a gente vai, participa, a gente quer saber o que está acontecendo, e não é visitinha de médico, não. A gente passa o dia inteiro mesmo no município para trabalhar junto, cuidar da parte burocrática, mas cuidar de atrativos. Então, isso aí, eu te dou minha palavra que a gente vai trabalhar isso e mais, porque a gente já teve um contato, né, Leonardo? A gente já falou de sinalização, a gente já falou de placa turística, a gente já falou de formalizar, né, os empresários que estão aí no trade turístico, porque turismo tem que gerar renda, tem que gerar emprego. Então, isso aí a gente te garante que o nosso carro-chefe, o nosso produto indutor de Cláudia é trabalhar, né, o lago e todos os atrativos, fazer a cidade ser uma cidade verdadeiramente competitiva no turismo. E não apenas, né, só no papel, mas para competir mesmo. Só para terminar, queria te agradecer, tá? E eu ainda quero, com você, eu quero conhecer o regimento interno de vocês, sim, tudo, né, para a gente ver como que está rolando, o que vai ser feito. E eu quero contar muito com esse apoio. Já estou desde já deixando meu total apoio, que eu conheci um pouco sobre vocês, tá? E eu acredito que o outro que a gente teve aqui do Campo da Vertentes, a gente não teve uma palavra sequer sobre isso, nada, tá? E outra também, a gente está hoje aqui, hoje tem um agente turístico,
A gente, você entrar nesse guia turístico hoje, que você foi muito bem falado na região, você vai crescer a nossa economia da nossa cidade aqui, muitas indústrias, como você está falando, cachaça, lá o nosso amigo Quedo, com a Mingote aí, ó, né, Quedo? Fazer uma propagandazinha aqui, já para a gente trabalhar junto. E depois eu queria conversar com você para a gente conhecer mais sobre isso aí, e vai precisar muito da ajuda de você, mas o que está querendo fazer lá na barragem. Retorna a palavra. Senhor presidente. Deixa eu só fazer uma observação que ele falou sobre estatuto, regimento. A gente passa isso para vocês também, que a gente sempre, quando vai estar com algum município, a gente envia o estatuto, a gente envia o regimento interno e o plano de ação que a gente tem do ano. Então, assim, aguardando essa decisão de Cláudio, a gente não tinha fechado ele esse ano ainda, né, para fechar, eu sempre fecho em dezembro, para já atuar o outro ano, mas para aguardar tanto o município de Cláudio e o outro município, a gente estava esperando para fechar o plano de ação. E esse plano de ação, a gente tem um planejamento de 4 anos, e a gente tem um plano de ação anual, que é aquele de imediato, né? E a cachaça é uma das rotas que a gente está criando. A gente cria a rota da cachaça, rota de doce e queijos, porque a gente precisa de roteiros para poder vender, né? E vender o produto aí para fora. Então, a gente, né, se passa para vocês, eu não sei se passa direto para a assessoria da Câmara, mas a gente envia os regimentos para vocês. Só uma partezinha. E eu esqueci de agradecer também, que hoje está à frente da nossa cultura, hoje aqui o Leonardo Greco, que começou esse incentivo desse projeto aí. Espero que vai ter mais parcerias aí, tá? Muito obrigado. Retorno a palavra. Senhor presidente. A palavra continua com os vereadores. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos Paulo. Dispenso formalidades. Dispensado. Eu queria pedir, né, por gentileza, que pudéssemos escutar o secretário Leonardo. Por favor. Depois? Na próxima? Tá. Depois? Tá. Deixa aí. Agora. Obrigado. Excelentíssimo senhor... Tá ligado? Tá. Excelentíssimo senhor vereador Reginaldo, presidente dessa sessão. Excelentíssimos senhores vereadores, cara amiga Fernanda, né, representante do Grutas e Mar de Minas, senhoras e senhores. Eu queria deixar aqui uma palavra com relação, em nome da assessoria de Cultura e Turismo de Cláudio, em nome também da Prefeitura Municipal, obviamente, né, com relação à importância dessa desfiliação e posterior filiação, né, então desfiliação do circuito Campo das Vertentes e posterior filiação ao circuito Grutas e Mar de Minas. Desculpa com a ordem do plural, porque uma baguncinha vai acontecer só no início, por favor. No sentido de que a gente tem que pensar que cultura e turismo não podem ser em nenhum momento dissociados, né? E apesar de estar iniciando a gestão relativa à cultura e turismo há 15 dias em Cláudio, já podendo me inteirar quanto à realidade, eu pude perceber que na última gestão, no último par de gestões, 8 anos, né, muito pouco ou nada foi se percebido com relação à preocupação especificamente com o turismo. Houve sim, claro, óbvio, isso não há como se negar, eventos de cunho cultural que acabaram contribuindo para, por exemplo, o fortalecimento da ocupação da rede hoteleira de Cláudio, etc. Sim. Contudo, a gente tem que reconhecer que Cláudio é uma cidade com um potencial turístico, e aí voltado também principalmente para o ecoturismo também, um potencial extremamente relevante. Potencial este que eu já estou na cidade há mais de 10 anos, e a gente percebe que gradativamente esse potencial não tem sido explorado a sua totalidade, no sentido de
subutilização ou mesmo de não aproveitamento. Exemplo, um local que eu conheço com alguma propriedade, que é a barragem do Corumbá, a usina do Corumbá, né, que se chama de usina do Corumbá. Aquela área é uma área com um potencial turístico imenso, né, para ser explorada. Contudo, tem sido deixada à margem, né? E existem também os aspectos práticos no que se refere à mudança de um circuito turístico para outro, que é um aspecto, digamos, material, né, prático, e que é extremamente relevante, ainda mais nos dias atuais. Pensando em termos de custo, entre aspas, né, de investimento, o melhor seria dizer isso, a migração do circuito Campos das Vertentes para Grutas e Mar de Minas vai significar para os cofres públicos uma economia de aproximadamente R$16 mil, entre 16 e 18 mil reais. Tá? No momento que nós vivemos, no momento de austeridade da gestão pública, qualquer recurso que possa ser economizado, sem que isso tenha que refletir necessariamente numa piora do serviço prestado, e a gente sabe que não será o caso, será exatamente o contrário, eu acho que é extremamente relevante para a história de Cláudio, para a maior valorização do turismo, do potencial turístico de Cláudio, essa migração. Então, por isso que a administração pública municipal vê não nem com bons olhos, com olhos brilhando essa iniciativa, e espero de Vossas Excelências todo o carinho na análise dessa proposição e que ela seja acolhida, que ela encontre acolhimento nessa casa. Okay? Muito obrigado. A palavra continua com os vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Dardo. Mais uma vez, cumprimento vocês que nos visitam e esclarecem informações para a gente, que muito vão ajudar na nossa decisão, né, o que os nobres vereadores decidirem. Eu quero só reforçar uma fala do Evandro, que foi muito feliz na questão do turismo da nossa cidade. Teve avanço sim na cultura do município, né, não podemos negar, mas o turismo foi esquecido. Isso é fato, é uma das bandeiras que eu levantei na campanha e quero sempre defender, porque o turismo é muita coisa envolvida, né? A economia, e Cláudio tem uma exploração, dá para se explorar muito sobre isso. Temos aí o turismo industrial e econômico. Hoje um turista chega em Cláudio, ele fica perdido para ir numa fundição, comprar um móvel, ele não sabe onde ir. Temos o turismo, como vocês disseram, ecológico, cultural, em eventos. Hoje, inclusive, eu gravei lá no nosso Cristo, que está abandonado, e é um trabalho maravilhoso a se fazer ali, com mirante, né? Tem muita coisa para se fazer no turismo, explorar o turismo aqui da nossa cidade. Cabe a nós, vereadores, apoiar o que se resolver, né? Nós vamos estar juntos para apoiar o turismo, porque com isso movimenta a economia do município. Vamos analisar então aí o que dessa mudança, né? E que seja feito o melhor para o nosso município. Retorno a palavra. A palavra continua com os vereadores. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Moreira. Dispensa sua formalidade. Dispensado, vereador. Enquanto o projeto, senhor presidente, não tem nada contra, é um projeto que eu sempre falei, né? Legal, bem justificado. Aquele que não está sendo usado precisa de tirar para colocar uma outra coisa funcionando. E aqui, sou totalmente favorável a esse projeto, né? Para poder revogar essa lei de 2017. E enquanto os nossos representantes aí da cultura e o Leonardo, né, e a Fernanda do Circuito Grutas Mar de Minas, que vai ser mais primordial no projeto que virá, que é o 3, né? E como o colega vereador disse, né, o turismo é tudo, não é só uma viagem, não é só um turismo, é tudo, abrange tudo, é muita coisa. E nós, naquela oportunidade, em 2017, nós já esperávamos, né, que aquilo acontecesse.
Não aconteceu. Olha, mas quem que não erra, que se não tivesse tentado, às vezes hoje não estava dando o segundo passo. Então tentou. Se nós quisermos dar o segundo passo, nós temos que dar o primeiro. Se nós quisermos chegar no custódio, nós temos que sair daqui para poder chegar lá, não é isso, Reginaldo? Então é isso. Então nós temos que dar o primeiro passo. E agora nós já estamos dando o segundo. E com uma visão melhor. Porque na minha lógica aqui, eu acho que agora vai. E olha que bacana, né, com as vossas falas aí e com o cuidado de sempre que o Evan teve de falar da nossa represa, das quais parece que o senhor também tem uma propriedade daquela região. Muito bacana. Gente, vamos preocupar com o nosso município. Aqui nós não estamos falando para nós estamos falando para 30 mil pessoas. Não é isso? Então, senhor presidente, tanto nesse quanto no outro, sou totalmente favorável. Tá certo? Muito obrigado. Retorno a palavra. A palavra continua com os vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júlio César. Dispensa formalidades. Dispensado, vereador. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento aos amigos vereadores aí, ao pessoal que está aqui no plenário, e nos visitando, né? E quero apenas parabenizar ao Leonardo, né, pela iniciativa, junto à administração, ao seu prefeito, e agradecer a presença e a explicação aí da Fernanda, né, que nos esclareceu muito bem aí, e que o pessoal for a maioria aí, e que for bom para a nossa cidade, né, para o crescimento, para nossa turismo, né, em Cláudio, né, que igual o Darley falou ali, a gente teve na cultura foi bem sucedido, né, com a administração anterior, mas aí no turismo ficou um pouco a desejar. Então, retorno a palavra. A palavra continua com os vereadores. Peço a palavra. Eu dispenso as formalidades. Dispensado, vereador Cimental. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Na questão prática, com certeza já deve ter incluído cidades em proporção de tamanho igual a Cláudio. Eu gostaria de saber na prática quanto tempo que os cidadãos começam a perceber que algo está sendo feito na cidade nesse sentido. Vou dar como exemplo a cidade de Boa Esperança, foi 1 ano. A cidade de Boa Esperança saiu de uma prainha que não tinha nada, tinha um consultor de turismo junto com o circuito. Em 1 ano, ela foi transformada em destino turístico de números aumentar de 20% para 70% de visitação, de renda. Então, o projeto é esse, é fazer esse tipo de situação, porque a casa documental, ela está arrumada, tem lei de política, o município já existe uma lei de política, o município já está habilitado no ICMS turístico, começa a receber esse ano, então, a parte burocrática, o município já está organizado. Então, eu comecei a funcionar a parte prática. Formiga foi a mesma coisa, foi 1 ano. Quando a gente pegou Formiga pela 2ª vez, Formiga não tinha nem plano de turismo. A gente fez o plano de turismo, a gente colocou para funcionar, a gente buscou atrás das esferas federais e nacionais, e em 2018 o município já estava todo formalizado e sendo reconhecido com o selo de turismo. Então, da mesma forma, a gente fez isso com Pimenta, não sei se vocês têm oportunidade de conhecer Santo Hilário, que hoje está sendo destino para competir de frente com o Capitólio. Então, o nosso receio lá é só não ter um crescimento desordenado do turismo. A minha gestão ela é muito técnica, assim, eu olho muito a parte técnica porque eu sou formada em turismo e pedagogia, então o meu olhar ele é totalmente técnico dentro do circuito. Então a gente traça metas, a gente vai ter que sentar, eu mesmo Leonardo, para a gente tomar um rumo de fazer o que a gente vai fazer por Cláudio, porque a gente sabe de todo o potencial do município, mas não adianta a gente querer focar em 10 coisas ao mesmo tempo. Eu sou da política que a gente foca em 3 e trabalha aquilo como indutor para os outros ser secundário. Então, o nosso projeto é verificar tudo em 2021 e está funcionando em 2022. Já está funcionando de forma plena. Aí também tem outras ideias do prefeito, que é as consultorias, né, Leonardo, que é trabalhar todos esses projetos, buscar verbas a nível estadual e federal para desenvolver cada vez mais o turismo. Mas a nossa parte é de ver funcionando, porque a gente está num cenário de pandemia, né? A gente tem que levar isso em consideração. Então, todo aquele plano que a gente tinha e acreditava que, há 1 ano atrás, que funcionaria para o turismo, ele está totalmente reformulado e se reformulando. Então, o nosso projeto é fazer que Cláudio esteja totalmente competitivo em 2022.
São 365 dias, né, para trabalhar. Obrigada. A palavra continua com os vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Sargento Moisés. Senhor presidente, que compõe essa mesa, junto com os demais representantes, os novos vereadores que hoje iniciam o mandato junto comigo, podemos ser parabenizados. Mandato especial aniversário da minha irmã, Ana Lúcia, lá em Oliveira, 49 anos. Os representantes que hoje estão aqui presentes, aqui em Itapecerica, e demais visitantes aqui do plenário. Eu queria fazer uma colocação para a Fernanda. Há uns dias atrás, teve uma notícia muito triste de 3 vítimas da cidade de Oliveira que eram banhistas lá na região de Capitólio. Eu não sei por cargas d'água, não sei se pelo circuito das águas de Grutas e Minas Mar de Minas, né? A região de Capitólio não faz parte desse circuito. Eu não sei se houve falha na questão de aviso sobre aquela intercorrência da questão da cabeça d'água, que aconteceu e vitimou os 3 jovens da cidade de Oliveira. A cidade consternada lá, as pessoas estão muito tristes, o prefeito, a prefeita lá, junto com uma assessoria lá, decretou 3 dias de luto relativo a isso. Quando a senhora fala em plano de ação, juntamente com o nosso assessor de Turismo e Cultura, tomara a Deus que isso aconteça realmente na questão da segurança, principalmente em regiões de lagos. Porque banhistas, praticantes de jet ski, de natação, eu gosto de pescar na região do Rio Pará, na região da represa de Cajuru, e eu vejo que tem aumentado muito a modalidade de pessoas praticando circuito da natação, atravessando a represa. E finais de semana, infelizmente, há consumo de bebida alcoólica, pessoas conduzindo lanchas, pessoas conduzindo jet ski, pessoas em embarcações menores. Sabe lá Deus se tem o curso de arraia, se tem carteira, se tem habilitação para carta náutica. É por isso que talvez nesse plano de ação, tomara, eu não sei, pela sua experiência já de 10 anos à frente dessa pasta aí, que seja realmente olhado com atenção a questão da segurança. Quando nosso assessor fala na questão da usina do Corumbá, o fato de Capitólio pode acontecer no Corumbá. Não estamos imunes a isso. Até porque chuvas em grande volume, acidentes podem acontecer naquela região também. Então, o plano de ação, ele tem que estar pautado em segurança. Então, a gente espera isso. Eu não conheço o trabalho do Circuito do Campos da Vertente. Sendo aprovado o projeto aqui, a gente estará acompanhando, principalmente na questão da segurança, porque não queremos que o nosso turista que venha de outra cidade, esse acidente aqui, e venha culpar a nossa prefeitura, a nossa assessoria de cultura, de turismo, por falhas técnicas. Então, nós, como vereadores, temos uma responsabilidade muito grande de não deixar isso acontecer. Estaremos à disposição, principalmente eu como sargento, 25 anos na área de segurança pública, como policial militar. Estou aberto a propor ideias, ajudar na construção desse projeto, se caso ele passe aqui, para que isso ocorra com muita transparência e com muita segurança. Presidente, retorno a palavra. A palavra continua com os senadores, caso alguém queira se manifestar. Presidente, dispensa as formalidades. Dispensado, vereador Quedo. O assunto virou sobre represa, né? Eu acho o seguinte, eu tenho falado aqui, falei com meu companheiro, eu penso o seguinte, eu não conheço quem é que nós estamos querendo tirar e nem quem é que nós estamos querendo colocar. Eu acho que a marcha está muito adiantada, sabe? E nós que vamos tomar uma decisão, a gente devia ter a precaução
de não prejudicar ninguém. Tem um ditado que fala, bater em cachorro morto é fácil. Se eu falar de alguém que não esteja presente, eu posso falar o que for dele, ele não vai refugar, não vai me bater, não vai me impor, mas eu acho que para a gente falar de alguém, ou elogiar um e defamar o outro, a gente tem que estar falando com a pessoa presente. Então, o que eu estou falando para o nosso secretário, para a senhora, é que é lógico que eles falam que a dona da casa compra batata do caminhão de batata para ele parar de falar em batata. Vocês já ouviram isso? Que o caminhão para na sua porta com um alto-falante de 1 metro e começa, olha a batata, a dona vai lá e compra 5 contos para ele ir embora. Então, aqui nós estamos ouvindo só uma parte. E estou vendo que está todo mundo indo para o lado de acatar a situação. Mas nós não falamos hora nenhuma em pedir uma palavra de quem está saindo, se ele já serviu o município, se ele fez alguma coisa. Mas uma explicação a gente merece. Eu acho que o prefeito merece, que a população de Cláudio merece, que os vereadores merecem. Então, eu só estou falando para a gente não ter essa antecipação, essa correria, e olhar primeiro. Porque não estou dizendo hora nenhuma que a sua associação não é boa lá no local. Mas aqui, para mim, eu não posso falar que ela é boa, ela nunca fez nada, nós não fomos unidos ainda. Mesma coisa com a outra. Nós não sabemos se eles foram cobrados alguma vez, se alguém levou algum pedido a eles. Eu acho que nós estamos condenando a pessoa sem ter um júri. Então, isso é que eu estou falando. Eu só quero ficar isento, porque a minha maneira de trabalhar vai ser essa. Se eu tiver certeza do que vai ser, o que vai acontecer, vocês podem ter certeza que eu vou dar meu voto. Mas se eu não tiver, eu não quero simplesmente falar que votar contra. Eu quero me abster de votar, para não me levar nem para o lado de crucificar quem estiver certo e nem de absolver quem estiver errado. Então, eu acho que é uma matéria, um assunto que não precisa dessa correria. Se, na verdade, eu soubesse que eu não tive tempo, eu fui pai ontem, novamente, né? Eu já fui pai há 40 anos atrás. Fui pai ontem novamente. E com a cabeça quente esses dias, tudo, não me aprofundei mesmo nos projetos. Tanto que o projeto o primeiro que foi em pauta, tranquilo, tudo limpo, consultei todo mundo. Agora, isso aí eu acho que é a gente devia ter, quando for alguma coisa nesse sentido, eu acho que a gente devia ter um pouquinho de tempo. Eu até falei com a Regina, falei assim, a hora que ela me comunicou no Zap, falou, Regina, eu tinha compromisso quinta-feira. Ela falou, não, mas a gente tem, pela norma da Câmara, 48 horas para te avisar. E eu ainda brinquei com ela, falei, o primeiro pedido que eu vou fazer para o presidente é que passe isso para 72, porque amanhã tem reunião, depois da manhã tem reunião. Eu posso ter um compromisso em Brasília, em São Paulo, em Belo Horizonte, já marcado há 2, 3 meses atrás. Então, eu até brinquei, falei com ela isso, mas eu estava aqui tranquilo, mas por causa de eu estar lá com o meu menino, com a minha menina para nascer ontem, anteontem ou ontem que estava a decisão. E por isso que eu não me aprofundei, porque senão eu ia falar. Conheço várias pessoas lá de Capitólio Regis, eu trabalhei naquele condomínio do Regis, trabalhei lá por 2 anos, conheço. Mas é o quê? A associação eu não conheço, sabe? E eu queria pedir, não sei a maneira, que é a primeira reunião que eu participo, mas eu queria pedir a compreensão dos vereadores e da mesa e de vocês que estão representando aqui a associação, que desse um tempo para a gente estudar isso primeiro, ver se a gente convoca o outro lado, sabe? Eu acho que está sendo assim, está parecendo, o que eu não quero participar, é quando fica, que está parecendo que está uma coisa encaminhada. Não é bom para nós começar uma gestão dessa maneira. Na primeira reunião, está parecendo que nós estamos querendo trazer um prato de pão e pôr na mesa do cara, falar, não, aqui ó, você tem que comer esse. Não é, eu acho que nós não podemos fazer isso. Se aqui nós somos 11 vereadores, se esses 11 acham que vão trabalhar 4 anos com consciência, com legalidade e com lealdade, que eu sempre falei na minha campanha,
principal pedaço de um candidato político é lealdade. E aí nós estamos sendo leais com o município. Não é nenhum que está sendo leal um com o outro. Nós temos que ter lealdade com o município. Por isso que eu acho que nós devemos ter um tempo que seja mínimo, mas para a gente poder estudar e conhecer os dois lados, saber qual que é melhor para a Cláudia. Não acredito que uma decisão corrida igual está essa aqui vai levá-lo a bom lugar, não. Obrigado. A palavra continua com os vereadores. Peço a palavra. Com a palavra da área cimental. O que o que disse aqui agora, eu acho muito coerente. Não que eu duvide da palavra da nosso vereador Murilo, Evandro, confio demais no serviço deles, mas realmente a gente está começando agora, não sabe se com o circuito Campo das Vertentes, talvez faltou foi diálogo, ou a própria administração passada não interessava tanto no turismo, entendeu? É muito importante a gente conhecer o outro lado também. E é isso. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Fernando. Peço apenas formalidades. Dispensados, vereador. Gostaria de agradecer a presença do Leonardo, da Fernanda. Explicaram muito bem sobre o projeto, a associação. Mas, como disse o Queiro, eu também tenho algumas dúvidas. Nós não podemos tomar decisões precipitadas assim, não. Eu tenho algumas dúvidas sobre o projeto de vocês. Eu gostaria de conhecer o regimento interno antes de estar tomando uma decisão tão séria, né, que é muito importante. Eu gostaria, presidente, de pedir o sobrestamento do projeto. E quando o projeto retornasse, eu gostaria que você convidasse, por favor, os funcionários da casa, um representante da Associação Campos das Vertentes, para podermos escutar também o que eles têm a oferecer, o que a associação deles tem para a nossa cidade, para podermos tomar uma decisão mais sensata. Obrigado, presidente. Retorno a palavra. Antes de conceder o seu pedido, eu gostaria de manifestar também, porque em questão, assim, alguns vereadores estão na primeira reunião, teve algumas orientações hoje durante o dia, porque nós estamos no despacho dos projetos. Aqui são apresentados os projetos. Daqui, os projetos vão ser analisados. Então, nós estamos analisando se o projeto ele é constitucional ou não é constitucional. A partir desse momento, é lógico que é aberto um prazo que começa a se fazer o estudo do projeto. Aqui não se toma, nessa reunião, não é o momento, eu também gostaria de agradecer, para estar esclarecendo também o público, não é nesse momento que nós damos o voto final. Se nós vamos sair se o município vai estar saindo ou não, ou aderindo a outro conselho. É a questão da gente estar despachando. Então, todos os projetos, todos os vereadores vão ter tempo de estudar os projetos, tem a prerrogativa de pedir mais conhecimento, mas deixar claro em relação à questão do projeto. A questão da intenção de se contratar um grupo ou não, o executivo apresenta, igual tem a questão do grupo de vertentes, que tem um grupo novo. O município manifestou o desejo de fazer consórcio com outro grupo, isso é inerente à decisão deles e cabe a nós a decisão se a gente vai concordar com desfiliação ou filiação do outro. Mas é lógico que esse prazo a gente tem. É só uma questão de esclarecimento até para o público entender que não é esse o momento para essa votação. Nós fizemos aqui a parte, o assessor jurídico faz a explanação se aquele projeto é legal e constitucional, e cada vereador ele tem a prerrogativa de concordar ou não com o parecer jurídico do assessor, como ele pode ter, ele próprio pode fazer um estudo, se ele acha legal ou não, ou votar até contra, se é desejo, que o voto é do vereador. E depois desse estudo, tem os prazos regimentais legais, e assim a votação é feita na reunião das plenárias à noite, daqui 8, 15, 16 dias, dependendo do tempo regimental que vai transcorrer toda a discussão desse projeto. Mas, como o projeto, às vezes, é colocado, como bem disse a gestora Fernanda, no caso, o circuito, ele vai fazer um plano de ação ao longo dos 4 anos, para ser executado ao longo dos 4 anos. Então, as ações para ser acontecidas, no caso que ela falou em Formiga, foi 1 ano. Então, as ações que nós vamos fazer para que podemos fomentar o turismo do nosso município, ela tem que ser executada.
Se ela não começar a ser executada o mais breve possível, mais tempo vai para demorar. E é lógico, questão, depende muito do executivo, porque o circuito ele apresenta a potencialidade do município em questão de estudo. Agora, se o executivo vai executar obras ou melhorias para tornar-se aquela fonte de turismo atrativo ou não, é totalmente dependente do município. Então, até eu abro o passo, de repente, se o outro circuito não apresentou uma boa qualidade de serviço, que chegou, não qualidade, desculpa a palavra, me expressei mal, se as ações apresentadas pelo Câmara de Vertentes não satisfez ou não fez com que o turismo cresceu, isso é uma questão assim, independente. Isso vai acontecer do turismo, eu acho, na minha opinião, agora depende do executivo, ver qual empresa ele acha que vai ser melhor adequada, e a nós, vereador, cabe essa decisão, se nós concordamos com essa filiação ou desfiliação. Mas eu vou deferir o pedido de sobrestamento do vereador Fernando e vou deixar em despacho para que o presidente da casa defina e fixe o prazo desse sobrestamento. Presidente, gostaria de ressaltar também que o pedido de sobrestamento se estende a outro projeto, já que um projeto está amarrado ao outro. Ok, então... como o projeto não está em regime de urgência, eu gostaria de pedir o prazo máximo de sobrestamento. Obrigado. Como eu disse, vereador, eu vou deixar o prazo de fixação pelo presidente da casa. Ok, está concedido, então, já reiterando o pedido de sobrestamento dos dois projetos. Agradeço. Quero agradecer a presença da gestora do circuito, do nosso assessor de Cultura e Turismo do município. Obrigado pela presença. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos e agradeço a presença de todos. Uma boa noite a todos.